Que a graça do Senhor Jesus possa inundar o coração de todas as pessoas que vão ouvir esse podcast. Estamos no mês de março e no último sábado, dia 8, foi comemorado o Dia da Mulher. Então, esse mês, todas as mensagens serão sobre mulher. Os homens podem ouvir e devem ouvir, mas eu quis dedicar esse mês de março a pregar sobre as mulheres maravilhosas da Bíblia. Quinta-feira passada eu falei do poder da oração de Ana. E hoje eu vou falar de uma missionária samaritana. Vamos ver o que diz o texto de João 4, de 5 a 26. Diz assim a palavra de Deus. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água que eu não mais tenha ter sede. Nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que, o que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele virá, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Quanta coisa nós temos o que aprender com esse texto.
Em primeiro lugar, que Jesus não é preconceituoso e não faz acepção de pessoas e não faz distinção entre raça, distinção de gêneros e nem distinção de povos. O povo samaritano fazia parte do povo de Israel. Os judeus eram um só povo, mas depois do reinado de Salomão, houve uma divisão. As tribos de Judá e Benjamim se separaram do resto das outras tribos, e Samaria passou a ser a capital de Israel e Jerusalém a capital de Judá. E Judá acusava Samaria de se misturar com outros povos. Então, o povo judeu não se relacionava com os samaritanos. Que tristeza! Os filhos de Jacó perderam a unidade, perderam a comunhão e se separaram. E naquela época, nenhum homem falava com mulher na rua, em público. Isso era impensável. Mas Jesus muda esses paradigmas, desconstruindo os preconceitos que havia naquela época e naquela sociedade. Jesus, então, aborda aquela mulher que fica admirada de um judeu falar com ela, que era samaritana e era mulher. E Jesus, em seu diálogo com aquela mulher, começa a se revelar e a ensinar a ela várias coisas. Em primeiro lugar, ele fala de uma água viva. Ensina que quem bebe da água viva que só Jesus tem para dar, nunca mais terá sede. Depois, Jesus mostra sua onisciência, dizendo que sabia que ela já tivera 5 maridos e que o que agora ela tinha não era nem marido. Aquela mulher tinha uma profunda sede, um grande vazio, e Jesus sabia disso, mesmo sem conhecê-la anteriormente. Afinal, ele era, é e sempre será onisciente. Ele é aquele que sonda mentes e corações. A sede e o vazio daquela mulher eram tão grandes que ela achava que os homens iriam suprir suas necessidades, iriam preencher esse vazio. Esse vazio vem lá do Éden. O nosso vazio existencial jamais pode ser suprido e preenchido por pessoas ou coisas, por diversões, por dinheiro, por poder político, poder social, poder econômico. Nenhuma dessas coisas vai preencher o vazio que há em nós. Só Jesus pode preencher o nosso vazio existencial. Só Ele tem a água para saciar a nossa sede. E quando Jesus diz que só Ele tem essa água, que é uma fonte a jorrar para a vida eterna, a mulher logo diz: Senhor, eu quero que o Senhor me dê essa água. Ela imediatamente deseja beber da água que Jesus lhe oferece. E quando Jesus mostra que sabia que ela já tinha tido 5 maridos e o homem que ela se relacionava não era o seu marido, ela percebe que ele era profeta. E imediatamente quer falar sobre adoração. Ela sabia que os judeus adoravam a Deus em Jerusalém, mas que os samaritanos adoravam no monte. E Jesus quebra outro paradigma, dizendo que Deus era espírito e o que importava é que seus adoradores o adorassem em espírito e em verdade. Não importa mais onde adorar, e sim como adorar. Jesus ali estava ensinando que a adoração era um ato de se derramar na presença do Deus vivo. Por isso não importava o lugar. O adorador tinha que ser verdadeiro e tinha que se prostrar diante do Senhor, porque
são esses adoradores que o Pai procura. Então, no ápice dessa linda história, aquela mulher demonstra sua fé de que o Messias viria. Então, Jesus se apresenta como sendo o Messias. Eu fico imaginando a emoção daquela mulher que era tão desvalorizada socialmente, a ponto dela ir buscar água no horário que as outras mulheres não iam, por ser o horário mais quente, horário de maior calor. Com certeza havia nela uma tristeza e um vazio que ela achava que os homens iriam preencher. Mas a verdade é que ela nunca se sentia preenchida. Havia nela uma sede que só Jesus pode saciar. Assim é conosco. Só depois do nosso encontro com Jesus que nossa sede é saciada e nosso vazio é preenchido. Nada nem ninguém pode preencher nosso vazio existencial e nem matar a nossa sede. A religião não mata a nossa sede. Marido, esposa não matam a nossa sede. Filhos não matam a nossa sede. Conhecimento, ascensão intelectual, social, não mata a nossa sede. Só Jesus, somente Ele tem os mananciais de águas vivas que jorram sem cessar. E essa mulher percebeu isso, percebeu que Ele era o Messias. Ela quis imediatamente dessa água. Ela desejou saber mais sobre essa água que jorra para a vida eterna. E ela viu logo, ela creu que Jesus verdadeiramente era o Messias. E essa história continua, e eu vou ler no mesmo capítulo de João, os versículos de 28 a 30 e depois de 39 a 42. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia! Depois de seu encontro com Jesus, aquela mulher foi anunciar o nome do Senhor, o Messias que liberta, cura, transforma, restaura e salva. O Cristo que veio morrer para salvar todo aquele que crê, independente de que povo seja. Foi a primeira evangelista e missionária entre os gentios. E aqueles homens creram nela, mas quiseram ter certeza e foram até Jesus se certificar para ver quem era aquele homem que tinha impressionado tanto aquela mulher. E Jesus investiu tempo naquele povo que não era judeu, não fazia parte da sua raça, não vinha de Judá. Eram discriminados. Temos que ouvir quem fala do Salvador, mas temos que querer ter as nossas próprias experiências, porque Jesus se revela particularmente a cada um de nós. Devemos desejar sempre anunciar a toda criatura as boas novas de Jesus. Devemos anunciar as boas novas com palavras,
mas também com atitudes que possam recomendar o Evangelho de Jesus, tendo sempre novos encontros com Ele, para nos renovar e sermos transformados cada dia mais. Mulheres, homens também, mas eu estou falando especialmente as mulheres, tomem posição. Há muitas mulheres na Bíblia que atenderam ao chamado de Deus e por isso foram honradas por Ele. Vamos aprender com a mulher samaritana que cumpriu o seu chamado, o chamado de anunciar o Messias aos homens de Samaria. Vamos aprender com essa mulher a ter ouvidos abertos quando Jesus vier nos falar, para aprender com ele, bebendo dele a água que só ele tem para dar. A minha oração por mim e por você é que possamos aproveitar as oportunidades quando elas surgirem, para ouvirmos Jesus, aprendendo o que ele quer nos ensinar. A minha oração por mim e por você é que todas nós possamos ser as missionárias que Jesus nos chama a sermos, anunciando as boas novas e ensinando a todos que só Jesus tem a água que sacia nossa sede, preenchendo o nosso vazio existencial. A minha oração por mim e por você é que o Pai encontre em nós verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.